O som que o motor do meu Gol 1998 fazia era, para mim, uma sinfonia. Cada engasgo, cada ruído metálico era uma nota na canção da minha história. Aquele carro não era apenas um amontoado de lata e parafusos. Era o primeiro bem que comprei com o suor do meu trabalho, o símbolo de onde eu vim e o teste de fogo para o caráter de quem entrava na minha vida. Naquela noite, estacionado em frente ao Vitórios, o restaurante mais caro e pretensioso de São Paulo, o som do meu velho Gol soava mais como uma sentença de morte. "Lucas, você não pode estar falando sério", disse Isabela, minha noiva, sua voz um silvo agudo de vergonha. Ela se recusava a sair do carro, o corpo rígido, o rosto contorcido em uma máscara de desprezo, enquanto olhava para a fachada iluminada do restaurante, onde seus pais já nos esperavam. "O que foi, meu amor? Estamos atrasados", eu disse, genuinamente confuso. "O que foi?" Ela repetiu, a voz subindo uma oitava. "O que foi é que você apareceu para o nosso jantar de noivado com meus pais em um carro que parece ter sido resgatado de um ferro velho. As pessoas estão olhando, Lucas. O manobrista está rindo de nós." Eu olhei para o jovem de colete vermelho que, na verdade, parecia mais curioso do que divertido. Eu sorri para ele e entreguei a chave. "Cuide bem dele, por favor. É uma relíquia." Isabela finalmente saiu do carro, batendo a porta com uma força que fez o chassi tremer. Seu vestido de seda, que provavelmente custava mais do que o valor de mercado do carro, parecia fora de lugar ao lado da pintura gasta e dos pequenos pontos de ferrugem. Ela marchou em direção à entrada, e eu a segui, sentindo um nó frio se formar no meu estômago. O jantar foi uma tortura gelada. Seus pais, Roberto e Sônia Freitas, mal me dirigiram o olhar. Roberto, um homem que vivia de aparências e de um negócio de consultoria que eu sabia estar afundando, falava incessantemente sobre o mercado de ações e o novo BMW que seu sócio havia comprado. Sônia, com suas joias reluzentes e um ar de superioridade perpétua, me fazia perguntas passivo-agressivas sobre meu emprego. "Então, Lucas, como vão as coisas na oficina?" Ela perguntou, a palavra oficina, dita com o mesmo tom que alguém usaria para descrever um esgoto a céu aberto. "Vão muito bem, Sônia. Obrigado por perguntar." Respondi com calma. "Estamos expandindo." "Ah, que ótimo," ela disse sem um pingo de sinceridade. "Talvez um dia você consiga comprar um carro de verdade para a minha filha." Isabela não me defendeu. Ela apenas mexia em sua salada, o rosto tenso, evitando meu olhar. A humilhação era um prato extra, não solicitado, servido naquela mesa. O golpe final veio com a sobremesa. Isabela pousou o garfo, respirou fundo como se estivesse se preparando para um mergulho em águas geladas e me encarou. "Lucas, eu não posso mais fazer isso," ela disse, a voz baixa, mas cortante. "Eu não posso." "Não pode fazer o quê, Isa?" perguntei, embora o nó no meu estômago já soubesse a resposta. "Isso," ela gesticulou, abrangendo a mesa, o restaurante e, implicitamente, a mim. "Eu não posso casar com um homem que não tem ambição. Eu não posso passar a minha vida me desculpando por você, pelo seu carro, pela sua falta de tudo. Eu amo você, mas amor não paga as contas e certamente não compra respeito." Roberto e Sônia assistiam à cena com uma satisfação mal disfarçada. Aquilo não era uma surpresa para eles, era o clímax de um plano. "Eu não posso atrelar meu futuro a um fracasso, Lucas," ela concluiu, e cada palavra foi um prego no caixão do que eu achava que tínhamos. "O casamento está cancelado." Ela tirou o anel de noivado de diamante, um anel que eu paguei à vista com o lucro de um único dia, e o colocou sobre a mesa, ao lado do meu tiramisu intocado. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Eu não discuti, não implorei. Apenas assenti lentamente. Levantei-me, coloquei algumas notas de R$ 100 na mesa, mais do que suficiente para cobrir a conta, e me virei para eles. "Obrigado pela honestidade," eu disse, minha voz perigosamente calma. "Vocês me pouparam de cometer o maior erro da minha vida." Saí do restaurante, deixando os três para trás boquiabertos. O manobrista trouxe meu Gol, o motor protestando ruidosamente no silêncio da noite chique. Ao me entregar as chaves, ele disse: "Bela máquina, senhor. Clássico. Não se fazem mais como antigamente." "Você não faz ideia," murmurei, dando-lhe uma gorjeta generosa. Sentei-me ao volante,
o estofado gasto familiar sob mim. Eu não estava apenas com o coração partido. Eu estava furioso. Uma fúria fria e cristalina. Eles haviam julgado o livro pela capa e mal sabiam eles que eu não era apenas o autor, eu era o dono da editora inteira. E eu estava prestes a reescrever o final da história deles. A história da minha vida não começou com carros de luxo e ternos caros. Começou com graxa debaixo das unhas e o cheiro de gasolina em um pequeno terreno alugado na periferia da cidade. Aos 19 anos, depois de perder meus pais em um acidente e herdar uma quantia modesta, decidi não ir para a faculdade. Em vez disso, investi cada centavo em meu único talento: entender de carros. Comprei 3 carros usados, consertei-os com minhas próprias mãos e os vendi com uma pequena margem de lucro. Nascia ali a Oliveira Veículos. Durante anos, minha vida foi um ciclo de trabalho de 16 horas por dia, 7 dias por semana. Eu comprava, consertava, limpava e vendia. Aprendi a negociar, a entender as pessoas, a ver além do que elas mostravam. Aquele Gol 1998 foi o 10º carro que comprei e o primeiro que decidi manter. Ele era um lembrete constante da humildade, do trabalho duro, da base sobre a qual tudo foi construído. Enquanto a Oliveira Veículos crescia, eu vivia de forma simples. Morava em um apartamento pequeno acima da loja, comia marmita e reinvestia cada centavo no negócio. A pequena loja de usados se transformou em uma concessionária de seminovos de boa reputação. Depois, veio a oportunidade de comprar uma franquia de uma marca nacional. E então outra. Quando o dinheiro realmente começou a entrar, eu não mudei. A riqueza para mim nunca foi o objetivo, era o resultado. O objetivo era construir algo duradouro, algo meu. Conheci Isabela há 2 anos, em uma galeria de arte. Eu estava lá para apreciar a arte, ela estava lá para ser vista. Fui atraído por sua beleza, é claro, mas também por uma aparente doçura que, agora eu via, era tão superficial quanto a tinta em uma tela. Desde o início, eu mantive meu sucesso em segredo. Eu me apresentava como dono de uma pequena loja de carros. Queria alguém que me amasse por quem eu era, Lucas Oliveira, o cara que gostava de cerveja barata e longas conversas, não o Sr. Oliveira, proprietário da Oliveira Motors Premier, a maior rede de concessionárias de luxo do estado, com contratos exclusivos com a Mercedes-Benz, BMW, Audi e Porsche. As bandeiras vermelhas estavam lá desde o começo, mas eu, cego pelo que achava ser amor, as ignorei. Havia os comentários sutis. Amor, aquele seu amigo, o Ricardo, que é gerente de banco, ele não tem uma vaga para você? Algo mais estável? Havia a maneira como ela se encolhia quando eu a buscava no meu Gol para um encontro. Não podemos simplesmente pegar um Uber? Ela perguntava com um sorriso forçado. Seus pais eram ainda piores. Roberto, durante um churrasco, me puxou de lado e ofereceu conselhos de carreira. Lucas, um homem precisa ter um plano de 5 anos. Vender carros usados não é um plano, é um passatempo. Você precisa pensar no futuro da minha filha. Sônia era mais direta em sua crueldade. Ela me presenteava com livros de autoajuda sobre como alcançar seu potencial financeiro e falava constantemente sobre os maridos bem-sucedidos das amigas de Isabela. Eu aguentei tudo. Pensei que, com o tempo, eles veriam meu valor, meu caráter. Pensei que Isabela me amava o suficiente para ver além da fachada modesta que eu projetava. Eu estava errado. Eles não queriam ver além. A fachada era tudo o que importava para eles. A gota d'água, o jantar no Vitórios, não foi um evento isolado. Foi a culminação de 2 anos de desdém, de humilhação velada e de uma ganância voraz que eu me recusei a enxergar. Sentado no meu Gol, o motor ainda quente da viagem para casa, o anel de noivado que ela jogou na mesa parecia queimar no meu bolso. A dor da traição era real, profunda. Mas por baixo dela, a raiva começava a ferver. Não uma raiva explosiva, mas uma fúria fria, calculista. Eles me chamaram de fracassado. Eles me descartaram com base no carro que eu dirigia. Eles não tinham ideia da ironia que estava prestes a atropelá-los. Liguei o rádio. Uma música antiga tocava, uma daquelas que meus pais costumavam ouvir. E pela primeira vez naquela noite, eu sorri. Não era um sorriso de felicidade, mas de determinação. O jogo havia mudado.
Eu não era mais o cordeiro sendo levado ao abate. Eu era o dono do pasto, do matadouro e do caminhão frigorífico. E a caça estava prestes a começar. O dia seguinte não começou com lágrimas ou autopiedade. Começou com um café forte e uma série de telefonemas. O primeiro foi para o meu gerente-geral, Fernando, um homem que estava comigo desde os tempos da Oliveira Veículos e conhecia minha história melhor do que ninguém. Fernando, bom dia. Preciso de um favor. Eu disse, minha voz firme. Quero que você prepare o showroom principal da nossa flagship da Mercedes-Benz para uma visita VIP amanhã. Quero o tratamento completo. Champanhe, canapés, o melhor vendedor disponível. O nome da cliente é Isabela Freitas. Ela provavelmente virá sozinha. Trate-a como a realeza. Deixe-a escolher o que quiser, o modelo mais caro do pátio. Mas, sob nenhuma circunstância, a venda deve ser concluída. Diga a ela que o proprietário, o Sr. Oliveira, faz questão de aprovar pessoalmente todas as vendas de modelos de alta gama e que ele virá encontrá-la. Entendido? Fernando, que conhecia bem minhas excentricidades, apenas respondeu com um "Sim, senhor. Considere feito." Ele não perguntou o porquê, e era por isso que eu confiava nele. O segundo telefonema foi para um contato meu dentro de uma das maiores agências de investigação da cidade. Preciso de um dossiê completo sobre Roberto Freitas e sua empresa, a Freitas Consultoria. Quero tudo. Balanços, dívidas, credores, clientes perdidos. Preciso disso na minha mesa até o final do dia. O terceiro e último telefonema foi o mais delicado. Liguei para o presidente de um dos bancos com os quais minha empresa tinha um relacionamento exclusivo, um homem chamado Dr. Arnaldo Sampaio, que se tornara um amigo e um cliente fiel ao longo dos anos. Eu havia vendido a ele e à sua família 5 carros nos últimos 3 anos. Arnaldo, bom dia. Lucas falando. Preciso de um favor pessoal. Comecei. Eu sei que você está avaliando uma proposta de empréstimo para a Freitas Consultoria. O proprietário é Roberto Freitas. Houve uma pausa do outro lado da linha. Sim, Lucas, a proposta está na minha mesa. Parece uma operação de alto risco, mas eles estão desesperados. Por que o interesse? Digamos apenas que tenho informações privilegiadas sobre o caráter e o julgamento de negócios do Sr. Freitas. Gostaria de pedir que você adiasse a sua decisão final. Na verdade, gostaria de estar presente na reunião final. Não como Lucas Oliveira, o dono da concessionária, mas talvez como um consultor anônimo que seu banco contratou para avaliar o risco do investimento. Arnaldo riu. Lucas, você sempre tem uma carta na manga. Estou intrigado. A reunião final está marcada para amanhã à tarde. Esteja aqui. Será divertido. Com as peças em movimento, passei o resto do dia recebendo as informações que pedi. O relatório sobre a empresa de Roberto era pior do que eu imaginava. Ele estava à beira da falência, afogado em dívidas e havia perdido seus 2 maiores clientes nos últimos 6 meses. O empréstimo do banco do Dr. Arnaldo não era apenas uma ajuda, era sua única linha de vida. Ele e sua família estavam fingindo uma prosperidade que não existia, esperando que o casamento de Isabela comigo fosse a solução para todos os seus problemas financeiros. A ganância deles era mais desesperada do que eu pensava. Naquela noite recebi uma mensagem de Isabela. Lucas, sei que as coisas terminaram mal, mas eu realmente me importo com você. Talvez possamos conversar quando as coisas se acalmarem. A hipocrisia era de revirar o estômago. Ela não estava arrependida. Estava com medo. Medo de ter calculado mal. Medo de que eu pudesse, de alguma forma, retaliar. Ela ainda não fazia ideia da dimensão de seu erro de cálculo. Eu respondi com uma única frase. Desejo-lhe tudo de bom, Isabela. Deixei-a no escuro, imaginando o que aquilo significava. Deixei-a acreditar que eu era o mesmo Lucas ingênuo e passivo que ela pensava conhecer. A tensão estava aumentando. O palco estava montado. Amanhã seria um dia de revelações. Para Isabela, seria o dia em que ela entraria na concessionária dos seus sonhos. Para seu pai, seria o dia em que ele tentaria salvar seu império em ruínas. Para mim, seria o dia do acerto de contas. E eu faria questão de que fosse um espetáculo inesquecível. O dia do juízo final chegou com um céu azul e límpido, um contraste irônico com a tempestade que estava prestes a desabar sobre a família Freitas. A primeira a cair na armadilha foi Isabela.
Por volta das 11 da manhã, Fernando me ligou. Ela está aqui, senhor. Chegou em um Uber. Está deslumbrante e agindo como se fosse a dona do lugar. Perfeito, Fernando. Proceda como instruído, respondi, observando tudo pelas câmeras de segurança do meu escritório, que ficava no segundo andar, com uma vista panorâmica para o showroom. Vi Isabela passear pelo salão impecavelmente polido da Oliveira Motors Premier. Seus olhos brilhavam ao ver as fileiras de Mercedes, Porsches e Audis reluzentes. Um vendedor, o meu melhor, a abordou com uma taça de champanhe em uma bandeja de prata. Ela aceitou, radiante. Era o mundo que ela acreditava merecer e estava ao seu alcance. Ela passou quase 1 hora testando carros, sentando-se nos bancos de couro, inalando o cheiro de carro novo e riqueza. Finalmente, ela fez sua escolha. Uma Mercedes AMG GT preta. Um monstro de performance e luxo com um preço que faria seu pai engasgar. Ela foi conduzida a uma sala de fechamento privativa com paredes de vidro e móveis de design. Via rir e conversar com o vendedor enquanto ele preparava a papelada. Ela estava exultante, a personificação da vitória. Foi então que Fernando entrou em cena. Ele se aproximou da mesa com um sorriso profissional. Senhorita Freitas, parabéns pela excelente escolha. O senhor Oliveira, nosso proprietário, faz questão de conhecer pessoalmente os clientes que adquirem nossos modelos mais exclusivos. Ele está a caminho para parabenizá-la e finalizar a transação. O ego de Isabela inflou visivelmente. Ser reconhecida pelo próprio dono era a cereja no topo do seu bolo de arrogância. Ela ajeitou o cabelo, retocou o batom e esperou, ansiosa para conhecer o homem poderoso que validaria sua nova vida. Esse foi o meu sinal. Desci as escadas de mármore, meu terno italiano feito sob medida caindo perfeitamente, meus sapatos de couro brilhando sob as luzes do showroom. Eu não era o Lucas da oficina. Eu era o Sr. Oliveira. Quando entrei na sala de fechamento, o sorriso de Isabela congelou. Seu rosto passou por uma paleta de emoções em questão de segundos. Confusão, choque, negação e, finalmente, um horror pálido e doentio. A taça de champanhe tremeu em sua mão. Lucas, ela sussurrou, a voz um fio. Sr. Oliveira, na verdade, eu a corrigi, minha voz calma e fria. Estendi a mão para Fernando e peguei o contrato. Bela escolha, Isabela. Você sempre teve bom gosto para coisas que não pode pagar. Eu não entendo. Ela gaguejou, levantando-se. Isso é seu? Cada centímetro quadrado, eu disse fazendo um gesto amplo. Desde os parafusos nos pneus até as telhas no teto. Tudo construído com o trabalho duro que você e sua família tanto desprezam. Construído com o dinheiro da oficina, lembra? As palavras a atingiram como um tapa. Ela olhou ao redor, para o luxo, para a opulência, e a realidade brutal de seu erro começou a se instalar. Você mentiu para mim, ela acusou, a voz trêmula de raiva e humilhação. Não, eu nunca menti. Eu apenas não te ofereci meu extrato bancário. Eu te ofereci meu coração, meu caráter, meu verdadeiro eu. E você cuspiu em tudo porque eu dirigia um carro velho. Rasguei o contrato de venda ao meio, o som ecoando no silêncio atordoado da sala. Meu vendedor cometeu um erro. A Oliveira Motors Premier tem uma política muito estrita. Nós não vendemos para pessoas do seu tipo. O dinheiro pode comprar um carro de luxo, Isabela, mas não pode comprar classe, nem caráter. Virei-me para Fernando. Por favor, acompanhe a senhorita Freitas até a saída e chame um Uber para ela. Acho que ela não vai querer ser vista saindo a pé. Enquanto Isabela era escoltada para fora, humilhada e em choque, meu celular vibrou. Era uma mensagem de Arnaldo Sampaio. Estamos prontos para você. O show está prestes a começar. O segundo ato da tragédia dos Freitas estava para acontecer. Cheguei ao imponente prédio do banco e fui levado diretamente para a sala de reuniões da presidência. Roberto Freitas já estava lá, suando em seu terno caro, parecendo um homem em seu próprio corredor da morte. O Dr. Arnaldo me apresentou como Sr. Almeida, nosso consultor de investimentos de risco. Roberto me lançou um olhar desdenhoso, claramente me descartando como um burocrata de nível médio. A reunião começou, e Roberto fez sua apresentação desesperada, cheia de gráficos enganosos e projeções otimistas.
Arnaldo e eu ouvimos pacientemente. Ao final, Arnaldo pigarreou. Senhor Freitas, sua proposta é ambiciosa. Dada a situação precária da sua empresa, o risco para o banco é considerável. Antes de tomar minha decisão final, gostaria de fazer uma rápida chamada para um dos nossos clientes mais importantes. Ele tem vastos interesses em seu setor e sua opinião é de grande valia para mim. Arnaldo discou um número em seu telefone e o colocou no viva voz. Lucas, boa tarde, disse Arnaldo. Do outro lado da mesa, os olhos de Roberto se arregalaram. Sua mandíbula caiu. A cor sumiu de seu rosto. Boa tarde, Arnaldo. Como posso ajudar? Minha voz soou, clara e calma, pelo viva voz. Estou aqui com o Sr. Roberto Freitas, da Freitas Consultoria. Estamos avaliando conceder a ele um empréstimo substancial para salvar sua empresa, como um dos maiores empresários do ramo automotivo, que lida com consultorias o tempo todo, gostaria da sua opinião sobre o investimento. Houve uma pausa dramática. Eu olhei diretamente para Roberto, que parecia ter visto um fantasma. Arnaldo, meu amigo, comecei, saboreando cada palavra. Eu conheço o Sr. Freitas. Tive o desprazer de jantar com ele e sua família recentemente. E posso te dizer com toda a certeza que um homem que ensina sua filha a valorizar um carro mais do que o caráter de uma pessoa é um péssimo juiz de valor. Um homem que vive de aparências enquanto seu negócio desmorona não é um bom risco. Na minha opinião, Arnaldo, fazer negócios com Roberto Freitas não é um investimento de risco, é uma perda garantida. O silêncio na sala era absoluto. Arnaldo desligou o telefone e se virou para Roberto com uma expressão de pesar fingido. Sinto muito, Roberto. A opinião do meu cliente é crucial. O empréstimo está negado. Roberto Freitas não disse uma palavra. Ele apenas se levantou, cambaleando, um homem quebrado, e saiu da sala. Naquele único dia, a família Freitas perdeu tudo. O carro dos sonhos, a salvação financeira e, o mais importante, a fachada de superioridade sobre a qual construíram suas vidas vazias. A justiça poética não tinha o som de uma explosão, mas o silêncio ensurdecedor de um império de arrogância desmoronando. Após o dia das revelações, um silêncio peculiar se instalou. Eu esperava telefonemas furiosos, mensagens de ódio, talvez até uma visita indesejada. Mas não recebi nada. Era como se a família Freitas tivesse sido apagada do mapa, consumida pela própria humilhação. Fernando me contou que Isabela teve um colapso no lobby da concessionária e precisou ser ajudada por seguranças para entrar no Uber. A notícia do empréstimo negado de Roberto se espalhou como fogo no meio empresarial, e sua Freitas Consultoria declarou falência 2 semanas depois. Eu não senti alegria na ruína deles. O que eu senti foi um profundo e tranquilo alívio. A sensação de ter arrancado um tumor maligno da minha vida. Eu havia me livrado não apenas de uma noiva superficial, mas de uma visão de mundo tóxica que valorizava o ter em detrimento do ser. Algumas semanas depois, eu estava no meu escritório, revisando os relatórios de vendas, quando minha secretária anunciou uma visita inesperada. É uma senhora, Sônia Freitas. Ela insiste em falar com o senhor. Por um momento, considerei recusar. Mas a curiosidade venceu. Deixe-a entrar, eu disse. Sônia entrou na minha sala. Ela não usava suas joias espalhafatosas, nem seu ar de superioridade. Parecia menor, mais velha, cansada. Ela ficou parada por um momento, observando a vista da cidade pela minha janela panorâmica, o espaço amplo, os móveis de couro. Então, é tudo verdade, ela sussurrou. Mais para si mesma do que para mim. Sempre foi, Sônia. Vocês é que escolheram não ver. Respondi, indicando uma cadeira para ela. Ela não se sentou. Virou-se para mim e, pela primeira vez, vi algo em seus olhos que não era desdém. Era uma mistura de amargura e um pingo de respeito. Você destruiu minha família, ela disse, a voz sem a força de antes. Não, Sônia. Eu a corrigi gentilmente. Eu apenas segurei um espelho. A imagem que vocês viram, a que os destruiu, sempre esteve lá. Vocês apenas estavam ocupados demais olhando para os carros no reflexo para notar o próprio rosto. Ela ficou em silêncio por um longo tempo. Isabela. Ela não sai do quarto. Roberto.
Ele não é mais o mesmo homem. Tudo pelo que trabalhamos. Pelo que vocês trabalharam era uma ilusão. Interrompi. Uma casa de cartas construída sobre dívidas e desprezo pelos outros. Ilusões não duram para sempre. O que você quer de nós agora? Ela perguntou, a voz finalmente quebrando. Levantei-me e fui até a janela, ficando ao seu lado. Olhei para a cidade movimentada lá embaixo, para os milhares de carros que eram como pequenas veias de sangue na artéria da cidade. Eu não quero nada de vocês, eu disse com sinceridade. Eu já tenho tudo o que importa. Eu tenho meu trabalho, meu respeito próprio e, o mais importante, minha liberdade. A liberdade de não precisar da aprovação de pessoas como vocês. Ela me olhou, as lágrimas finalmente escorrendo por seu rosto maquiado. Nós cometemos um erro terrível. Sim, vocês cometeram, concordei. E agora estão vivendo com as consequências, assim como eu vivi com as consequências do seu julgamento por 2 anos. A diferença é que as minhas consequências me tornaram mais forte. As suas, temo, apenas os deixaram vazios. Ela não disse mais nada. Apenas se virou e saiu do meu escritório, deixando para trás o perfume caro e a sombra de uma vida desfeita. Aquela foi a última vez que tive contato com qualquer membro da família Freitas. A vida para mim continuou. Mas algo havia mudado. Eu parei de me esconder. Comecei a desfrutar dos frutos do meu trabalho. Comprei uma casa bonita, não para impressionar, mas para meu próprio conforto. Viajei. Mas continuei dirigindo meu velho Gol de vez em quando. Ele não era mais um teste, mas uma âncora, um lembrete das minhas raízes e dos valores que quase perdi. 1 ano depois, eu estava em um café, lendo o jornal, quando uma mulher se aproximou da minha mesa. Com licença, essa cadeira está ocupada? Eu levantei o olhar e sorri. Não, por favor. Ela se sentou. Era bonita, com um sorriso caloroso e olhos inteligentes. Começamos a conversar. Ela era arquiteta, apaixonada por prédios antigos e design sustentável. Contei a ela que eu vendia carros. Sério? Ela disse interessada. Eu amo carros antigos. Meu sonho é restaurar um Fusca um dia. Naquele momento eu soube. Quando saímos do café, apontei para o meu Gol estacionado na rua. Aquele é o meu, eu disse, meio que esperando por sua reação. Ela abriu um sorriso genuíno e brilhante. Ele é perfeito. Tem tanta história. Posso dar uma volta um dia? Eu sorri de volta. Um sorriso de verdade, leve e feliz. Claro, respondi. Você pode dar uma volta comigo para o resto da vida, se quiser. E foi assim que a minha verdadeira história de amor começou. Não com uma avaliação de crédito ou o brilho de um carro novo, mas com a apreciação sincera por uma relíquia, uma alma que viu o valor não no que eu tinha, mas em quem eu era. A vingança pode ser doce, mas a paz de encontrar um amor genuíno, isso sim, não tem preço. O que você faria no meu lugar? Teria se vingado da mesma forma ou simplesmente seguido em frente? Deixe sua opinião nos comentários. Eu quero muito saber o que você pensa. Você acredita que o verdadeiro valor de uma pessoa pode ser medido por seus bens materiais? Peço que você clique no botão curtir se esta história tocou você de alguma forma e se inscreva no canal. Assim você não perde nenhuma história emocionante que postamos diariamente aqui no canal. Quero muito saber sua opinião, então deixe um comentário com uma classificação de 1 a 10 para esta história, para mostrar o quanto você gostou, porque assim eu consigo trazer mais vídeos que sejam interessantes para você. Não se esqueça de assistir ao próximo vídeo que está aparecendo na sua tela agora. Até breve.